E aí, meus amigos, Antônio Aragão, boa noite. Boa noite, Confiança Cristiano. 100% de aproveitamento, que beleza, hein? Boa noite, Cristiano. Boa noite a todos os amigos que estão acompanhando o Bola em Jogo. Um abraço aí ao nosso querido Léo Filho, né, completando 80 anos. É uma história muito bonita de vida. Um abraço ao nosso Rivaldo Sobral, que hoje não pôde estar aqui. É verdade, Confiança, 3 jogos no Sergipano, 3 vitórias. Sofreu um pouquinho ontem, né? A gente acompanhou o jogo. Um pênalti mal marcado, um pênalti que aconteceu que não foi marcado, mas o Confiança conseguiu virar, conseguiu chegar a 9 pontos. E agora, na quarta-feira, tem a oportunidade, né, enfrentando o América no jogo atrasado, de assumir a liderança isolada do campeonato. Então, um bom começo de ano no Confiança, no Campeonato Sergipano, e um bom time, né, com um bom elenco, com trocas que o treinador Vaguinho tem feito e mantido, né, um padrão de jogo, um nível de jogo muito bom, e está fazendo a diferença aí nesse começo do campeonato, Cristiano. Antes de iniciarmos o bate-papo com o nosso convidado, a informação, a notícia da tarde de hoje é que o Ailton Silva deixou o comando técnico do Clube Esportivo Sergipe. Aliás, desde o último sábado, todo mundo já comentava a provável demissão do técnico do time colorado. E hoje à tarde, embora oficialmente o assessor do Sergipe, a assessoria do Sergipe e a própria diretoria não tenham ainda divulgado, a informação é de fonte fidedigna. Ailton Silva não é mais o técnico do Sergipe. Junto com Ailton Silva, cerca de 4 jogadores também serão dispensados. Um nome já é conhecido, Bambam. Edmilson Santos assume interinamente o comando técnico da equipe que se prepara para o jogo do final de semana, sábado, em Nossa Senhora das Dores. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o assunto. Wagner Santos de Souza Dias. É o Vaguinho Dias, técnico do Confiança, é o nosso convidado hoje, que vai bater um papo com a gente sobre o Campeonato Sergipano, a sua permanência, a sua vinda para o futebol de Sergipe. Aliás, acho que é o 2º ou 3º clube do Nordeste que você treina. É o terceiro time do Nordeste. Seja bem-vindo ao nosso Bola em Jogo. Esse é um programa que fala só do futebol de Sergipe. Boa noite. Eu que agradeço aqui o convite a todos vocês da mesa. É um prazer estar conhecendo vocês. Não tivemos ainda a oportunidade de conversarmos e nos conhecermos. Então, nesse programa, o que eu mais espero é isso. Falar do Confiança, falar do Campeonato Sergipano, falar de futebol e que a gente leve todas as informações necessárias a todos que estão nos vendo. Eu fiz a pesquisa e fiquei na dúvida se você começou a trabalhar como técnico em 1999 ou foi efetivamente em 2002. Me tira essa dúvida. Em 99, nas categorias de base do União Agrícola Barbarense, de Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. Houve um convite e naquela época não pensava em ser treinador, não tinha o mínimo interesse. E a partir do convite as coisas foram acontecendo com resultados, com um bom perfil, com situações. E aí eu fui já, de 99 a 2000, eu já fui convidado pelo Guarani em Campinas. E foram 8 anos até subir a equipe profissional e dar sequência na carreira. Mas iniciei novamente, fui atleta e voltei em 99 no União Barbarense. Agora você trabalhou nas equipes de base, você foi coordenador técnico, você foi auxiliar técnico, mas efetivamente, quando é que você assumiu um time profissional? Olha, como atleta, eu encerrei com 31 anos de idade. E quando eu encerrei, eu acabei entrando numa outra atividade da minha cidade. Eu sou do interior de São Paulo, Sumaré. Eu acabei montando uma confecção, fazia calça jeans, era uma outra situação. E montei uma escola de futebol. E nessa escola de futebol começamos a fazer alguns jogos treinos, jogos amistosos contra clubes da região, porque Sumaré fica bem no centro de Campinas, Americana, Limeira, Santa Bárbara, 15 de Piracicaba. E aí até que recebi esse convite. Então eu acabei voltando ao futebol sem a mínima pretensão. Então eu estive na base, fui convidado para a base do Guarani. E quando eu estive na base do Guarani, Luiz Carlos Ferreira, o Ferreirão, treinador, falando com o presidente que ele queria uma pessoa que tivesse uma coordenação para que entendesse essa ligação de comissão-presidência. E naquela época, no Guarani, nós estávamos tão bem, o presidente entendeu que eu poderia ser uma peça principal entre essa aliança. Foi onde eu fui coordenador técnico. Passando disso, Eli Carlos, que jogou no Cruzeiro, o antigo, ele era o diretor de futebol. Ele acabou tendo os problemas de saúde e eu passei a ser o diretor de futebol. Por que eu estou dizendo isso para vocês?
Porque quando eu estava nas categorias de base, no próprio Guarani, o Zé Mário, que foi volante, trabalhou como treinador em vários clubes. Craque de bola. Muito. Ele foi contratado para a Série A do Brasileiro no ano de 2000. E quando eu estava na base do Guarani, pelas situações do meu tipo de trabalho, ele houve convite para eu ser auxiliar do profissional. Então, dali eu fui para auxiliar. Depois que ele saiu, o Luiz Carlos Ferreira veio, me fez o convite para coordenador. Todas as bases, sub-15, 17, 20, eu trabalhei. Auxiliar, comecei do Zé Mário, fui só auxiliar dele. Depois disso, quando houve a coordenação, eu acabei interagindo muito com a base profissional, entendimento com o atleta diretamente. Quando passei a ser um diretor, aí você já aprofunda muito mais no clube. O que é aprofundar? Você tem que entender de leis, situações financeiras, de contratações e de algumas situações que você tem que ter essa ligação com a comissão técnica, com a presidência. Quando eu saí do Guarani, eu saí da diretoria, foi quando o vice-presidente me pediu em 2006, era Toninho Cerezo, o treinador do Guarani na Série B do Brasileiro. Toninho Cerezo saiu e me fez o convite para eu assumir, direto assim mesmo. E eu acabei assumindo. Então, em 2006, eu comecei no Guarani, nessa situação de treinador, e até hoje eu estou. O histórico foi feito, agora vocês ficam à vontade, Raimundo e Aragão. Primeiro é um prazer, viu, conhecer pessoalmente o Vaguinho, já conheço um pouquinho da trajetória desse profissional, mas a minha pergunta é a seguinte, Vaguinho, você está no Nordeste, foi treinador do 13, eu lembro você quando enfrentou Itabaiana, e agora no Confiança. Eu tenho escutado bastante dos treinadores que um dos campeonatos mais difíceis da nossa região é o Campeonato Sergipano. Que avaliação você faz com relação ao nosso campeonato, Vaguinho? Raimundo, eu acho que é cedo ainda de eu fazer uma avaliação do campeonato. Nós jogamos só 3 partidas até agora. Mas quando eu fui contratado, eu também estudei tudo que era possível e tomei informações com treinadores que passaram pelo Confiança, né? Então, você vai ter uma formação de informações, mas quando você chega aqui, é melhor do que eu tinha ouvido. O que eu quero dizer que é melhor? Por último, agora, conversando com o Mazola, ele que terminou a Série C, ele disse que se surpreendeu com Aracaju. Uma cidade muito boa de se viver, a maneira do trânsito, a maneira realmente que ele foi recebido pelo Confiança. Então você já vem com uma expectativa alta e boa. Quando eu chego, fiquei 8 dias aqui, se eu não me engano em outubro, onde eu pude já ver o apartamento que eu ia morar e estou morando, onde nós conversamos sobre a formação e como seria a formação da equipe, a situação financeira, a estrutura física do clube, me impressionou. Porque nós tínhamos algumas informações antigas que o Confiança passou por algumas situações ruins, financeiras, de estrutura. E após essa estruturação do CT, vamos dizer assim hoje, do Sabino Ribeiro, eu vejo ela com bons olhos. Eu estava dizendo aqui em off que hoje nós não temos a melhor estrutura do Nordeste, mas não nos falta nada. Tudo dentro do limite, dentro do que o Confiança pode oferecer, está de super importância. Hoje nós temos um gramado que tempos atrás era muito ruim, fizeram uma reforma e agora eles estão tentando a todo instante deixar ele numa situação para treinamento, porque só tem um campo e nós treinamos todos os dias. Se não tiver uma manutenção, ele vai acabar. Então, isso está sendo feito e a diretoria, principalmente através do Petrúcio, ele acabou hoje fazendo um poço artesiano, então não temos mais água para cuidar. Passou-se o rolo compressor, está tendo vários adubos e está tendo diariamente um cuidado grande. Então, isso é o principal, um local de trabalho, porque qualquer situação no gramado ruim, tendinite, lesões, situações ruins de treinamento, porque depois você vai treinar no Batistão, que está excelente o gramado, é prejudicial. Então, hoje, o que o Confiança está nos oferecendo de alimentação, do campo de trabalho, a fisioterapia, pagamentos em dias, as situações todas de logística em ordem, porque o Alan Gerente é uma pessoa muito, mas muito mesmo competente, não deixa nos faltar nada, por isso a campanha que está sendo feita, por isso o trabalho está sendo bem, porque no geral e no total a estrutura de trabalho ela é muito boa. Eu vou abrir um parêntese apenas para dar uma outra informação a respeito do Sergipe.
O repórter Cláudio Rocha, que cobre o Clube Esportivo Sergipe para a rádio Aperipe FM, ele faz parte da seleção do rádio, acaba de mandar uma mensagem aqui confirmando. Bambam e Berg, 2 jogadores do Sergipe, foram liberados. Até a próxima quarta-feira, cerca de 3 a 4 jogadores devem ser contratados pelo Sergipe. Paulinho continua como auxiliar técnico e até quarta-feira também o novo técnico deve chegar. Portanto, você que acompanha o Bola Jogo está atualizado também com as notícias do Sergipe. Raimundo, Vaguinho à sua disposição. Pois mas você ainda vai falar sobre o Sergipe ainda, né? Vamos sim. Vamos, eu tenho até alguns assuntos importantes. Segundo bloco a gente fala do Sergipe também. Então, Vaguinho, você falou exatamente da estrutura, mas eu falei com relação à avaliação do futebol, desses confrontos, desses duelos. Você já terá uma parada duríssima na próxima quarta-feira, com o América lá em Propriá. E o Confiança, pelo que eu assisti até agora, é o time que está sobrando no campeonato. Claro que surpresas sempre vão aparecer. Isso é muito natural numa competição tão equilibrada como a nossa. Como é que você avalia realmente o nosso futebol? Essa pergunta do Raimundo, com certeza, está relacionada também aos campos do interior. O campo do América, por exemplo, do Val Feitosa em Propriá, é um campo pequeno. É um campo raiz. E não está numa condição boa, não. Piso duro. Se você vai para outros estádios também. Então, essa dificuldade do futebol é outra coisa. Quando começa o campeonato, você tem, teoricamente, Sergipe, Confiança e Itabaiana como as equipes de maior sucedido, lógico, os carros-chefes. Mas quando a bola rola, olha o nível. Porque, infelizmente, falta recursos financeiros nos nossos clubes para contratar clubes, principalmente que disputam campeonato em nível nacional, Série C e Série D, para começar já embalando para ter realmente um resultado melhor. Eu acho que é nesse aspecto aí. Não, eu estava falando do Confiança para chegar no campeonato. Uhum. Eu acho que o Confiança, hoje, ele está dando todo esse suporte que outros clubes talvez não consigam hoje oferecer, né? Nós tivemos aí, apresentamos no dia 2 de dezembro, tem alguns clubes que se apresentaram em janeiro para início da competição. Então, haja visto que o segundo tempo, muitos clubes sentem, principalmente na parte física e nas trocas dos atletas. Eu acabo tendo um elenco forte que na troca ele mantém ou melhora. E alguns desses clubes, numa troca, ele perde, principalmente numa parte técnica, e não aguenta na parte física. Então, o campeonato hoje, você tem que levar todos os jogos muito a sério, e ontem foi essa a minha cobrança com meus atletas, porque você tem que sair na frente, você tem que a todo instante ser superior ao adversário e tem que buscar os resultados de vitória. Você tem que tentar terminar em primeiro, não pode dar um vacilo. Eu acho que o Lagarto deu vacilo em casa agora, o Itabaiana também com alguns empates, o Sergipe também não engrenou ainda, mas eu acho que hoje, da maneira que eu tenho estudado e tenho visto a competição, eu incluo o Lagarto aí, o Falcon, com algumas equipes que estão numa condição muito boa. O Lagarto ainda nós vamos enfrentar, mas o que eu pude ver e que pude notar, ele está muito bem armado, está um clube hoje que eu acredito que vai ser pau a pau com Confiança em termos de campo, mas eu acho que o campeonato sergipano vai ser difícil eu falar de jogos do interior, porque nós temos esse agora em Propriá e o último com a Dorense. Então a maioria dos jogos nós vamos jogar no Batistão. Então eu não vou sentir talvez toda essa situação, mas a precaução e o entendimento de passar para os atletas e a maneira que nós estamos treinando para saber enfrentar essas equipes está bem forte, tanto do lado técnico dentro de campo, mas no psicológico. Nós temos que entender a competição e tem que ser vitorioso. Então o Campeonato Sergipano até agora, em termos de arbitragem, não vi tantas situações, nossa, está horrível. Não, está tendo erros, umas coisas que estão acontecendo na arbitragem no geral. Batistão, um gramado e uma situação muito boa para que a gente possa fazer um bom futebol. E a situação principalmente que eu vejo hoje é que os clubes ainda, você vê o Sergipe, deve se reorganizar. Alguns jogos vai ter tempo para isso, né? Porque são jogos classificatórios. Então, nós temos que entender e saber disputar quando for aos jogos classificatórios e eliminatórios. Tempo entre aspas, né? Porque um turno de classificação de 9 jogos, já vamos partir para a 5ª rodada. Já agora, passou da metade do primeiro turno, né? Mais, quase a metade, né? 4 jogos de 9, a próxima rodada aí sim já passa da metade. E tem um detalhe, a fórmula do campeonato termina, como é classificatório a primeira fase, termina favorecendo as equipes que não puderam chegar nas primeiras colocações, porque do 2º ao 7º colocado ainda tem a oportunidade de disputar a fase seguinte do campeonato. Agora, Cristiano, pegando o gancho, como a gente gosta muito de falar na gíria do técnico Wagner Dias, experiente,
fica mais do que provado que quem começa mais cedo tem a capacidade de brigar melhor. Por exemplo, nós tivemos equipes que começaram a trabalhar em janeiro, quando o campeonato começou na primeira quinzena do mês. Eu acho que isso é ruim. Que sirva de exemplo que os times comecem a trabalhar um pouco mais cedo. O Foco, por exemplo, foi o primeiro clube a iniciar a pré-temporada, depois o Confiança. Então, amigo, em cima da hora está aí o resultado. A prova é que um dos grandes favoritos para ganhar o Sertão, a gente fala isso, questão de favoritismo, pelo orçamento. Confiança, Sergipe, Itabaiana e Lagarto tem o melhor orçamento do campeonato. Então, quem paga mais tem mais condições de ser campeão. Mas dentro de campo, tecnicamente, o Sergipe ainda não luziu. É por isso que está essa confusão danada. Mais uma reunião, porque a diretoria do Sergipe se reúne mais do que o bando de lampião, a verdade é essa, e não resolve zorra nenhuma. O problema é esse. Mas vamos esperar. Edmilson vai assumir interinamente, né, para ver se o time, pelo menos, começa a engrenar no campeonato. Com relação à Confiança, Wagner, eu vi o jogo exatamente contra o Carmópolis, eu percebi assim, o Confiança um pouco tenso no começo do jogo. A ansiedade prevaleceu para querer resolver logo as coisas de imediato, ou você acha que Confiança ganhou no talento do banco, como você falou, e no preparo físico? Você vai responder daqui a pouquinho, porque a gente vai para o primeiro intervalo, e na volta você responde a Raimundo Macedo, e a gente vai falar também da derrota do Sergipe e dos jogos que aconteceram no final de semana. É só um instante, a gente volta já. Assine hoje a Itnet e curta os melhores canais, filmes e séries do catálogo da IT TV. Mais de 100 canais e streaming de filmes por um preço que cabe no seu bolso. O melhor de tudo é que você pode acompanhar do seu celular, TV e também computador. Assine já! Itnet Telecom. Muito mais que só internet. Ela é mãe, uma mãe incrível, que ousou acreditar no potencial da filha, Adriana Araújo. O grande desafio foi ser mãe ainda jovem, aos 25 anos. Eu já era uma jornalista da TV, mas em começo de carreira, e descobri ali no 5º mês da gestação que ela teria uma deficiência física. E no terceiro sinal, ele atualmente interpreta ninguém menos que o pai da psicanálise, Sigmund Freud, Odilon Wagner. Deus existe ou não, vida após a morte, sentido da vida, o que a gente está fazendo aqui, são os temas que a gente debate nesse espetáculo, a última sessão de Freud. Nessa sexta-feira, o Estação Livre faz um passeio sobre rodas, circulando principalmente pela periferia. Vamos ver como é que essa população lida com as diferentes plataformas móveis. No estúdio comigo, os jornalistas Ronaldo Matos e Jéssica Moreira. O Estação Livre é nessa sexta-feira, às 10 da noite. Final de semana foi movimentado no Sergipão 2025. O Guarani venceu pela primeira vez no campeonato. Já o Itabaiana e Lagarto decepcionaram suas torcidas e ficaram somente no empate. Falta já cobrada pelo Guilherme. Olha o Dourense chegando com o perigo, vai pintar o primeiro gol! Gol do Dourense! O Touro do Sertão inaugura o marcador aqui no Barretão. Autorizou a arbitragem. Cruzamento fechadinho, escorou o Miller, vai pintar o empate! Gol do Lagarto! Para incendiar o Barretão! O
estádio Caio Feitosa estava lotado mais uma vez e o Galo do Sertão venceu o Barra com gol de Palhinha, cobrando falta aos 22 minutos da segunda etapa. A derrota manteve o Barra segurando a lanterna da competição com apenas um ponto conquistado. Em Propriá, o América abriu o marcador com Aldair, aos 12 do primeiro tempo, e fez a torcida ribeirinha sonhar com mais uma vitória, que levaria o time aos 6 pontos e à 4ª colocação. João Vitor entrou no intervalo e, praticamente em sua primeira oportunidade, empatou para o Itabaiana depois de um bate-rebate. O gol decretou o terceiro empate do time serrano no campeonato. É um campeonato equilibrado, não existe time pequeno, time grande, é sempre 11 contra 11, e aquele que estiver melhor preparado no momento vai fazer o resultado. Tanto é que hoje, de novo, nós estamos jogando mais na frente, tinha posse de bola e tomamos um gol que todas as equipes não podiam tomar, né? Então foi um erro coletivo, tomamos um gol, buscamos desde o primeiro tempo em busca do empate, virar o jogo e não conseguimos. Aí quando fizemos 1-1, tivemos outras chances, alguns chutes, mas não foi o suficiente para conseguir a vitória. A equipe está de parabéns, correu bastante, lutou bastante, fez um combinado, ele comprou uma ideia e graças a Deus conseguimos somar mais um ponto. Somamos um ponto diante de uma equipe grande. O objetivo vai ser alcançado lá na frente. Estamos indo no caminho certo, Deus sabe de todas as coisas, tudo para o América é na base do sacrifício. Mas a equipe está unida, está fechada e vai conseguir classificar. Segue isso. Meus amigos, rodada de final de semana de surpresas, o empate do Itabaiana, a derrota do Sergipe, o Lagarto empatando e o Confiança apenas com a vitória ganhando 100% de aproveitamento, ou melhor, permanecendo com 100% de aproveitamento. Pelo que vem jogando até o momento o Lagarto, para mim foi um resultado surpreendente, diante dos resultados negativos do time do Dourense. Agora, com relação ao empate entre América e Itabaiana, para mim não foi surpresa, que o América sempre vendeu caro os seus jogos atuando em casa. Ninguém vai encontrar moleza lá em Propriá, não. O piso é irregular, melhorou um pouquinho, então os clubes vão para lá e vão enfrentar essa dureza. O resultado surpreendente realmente foi o empate do Lagarto. Esperávamos que o time do Verdão conquistasse mais uma vitória. E o Confiança é resultado normal. O Confiança está sobrando até agora no Campeonato Sergipano. E aí, Aragão? Como o Pingo disse, né? A surpresa eu acho que foi mais em Lagarto. Propriá, a gente sabe que o América prega peças lá. Está motivado, né? Trocou de treinador recentemente. E está tentando. Quem está treinando o América? Carlinhos. Carlinhos. Que jogou, jogou lá no Carlinhos América, foi jogador do América. Foi jogador do América, é isso. Então lá dentro ele sempre foi difícil, sempre foi parada dura. Agora o Lagarto a gente esperava. Fez 3 bons jogos, né? Nas 3 primeiras rodadas, um time que movimenta bastante. O Bruno, centroavante ali, é o primeiro gol dele, mas ele acho que ele está com 3 ou 4 assistências já no campeonato. Realmente surpreendeu perder esses 2 pontos dentro de casa. E aí quem se deu bem na história foi o Confiança, né? A Via Crucis da torcida colorada parece não ter fim. Jogando em casa, o Sergipe foi derrotado pelo Falcon e culpou a arbitragem pelo revés. Na Batistão foi palco para mais um vexame rubro na temporada. Aos 29 minutos da primeira etapa, Lucas Lopes arriscou de fora da área e fez o único gol do jogo. Falcon 1, Sergipe 0. E aí, meus irmãos? Detalhe é o seguinte, Vaguinho está aqui, é da área, é a profissão perigo treinador. Porque é muito mais fácil, quando o time não anda, o time não vai bem na competição, de mandar um treinador embora do que mandar 5, 6, 10 jogadores. A diretoria estava reunida, aliás, depois da entrevista que o presidente concedeu na PLP FM ao Cláudio Rocha, nós temos certeza que o Ailton Silva não ficaria no comando técnico. É o que eu falei anteriormente. É mais fácil mandar um treinador embora do que o elenco inteiro. Agora, o problema do Sergipe realmente é de técnico ou é de técnica? Porque 3 jogadores já estão sendo liberados pelo rendimento pífio até o momento no campeonato. Estão chegando mais 4. Aí a pergunta que a gente deve fazer: quem está indicando esses jogadores? Quem indicou a maioria desses atletas que vieram para jogar no time do Sergipe? É essa a questão. Será que a mudança do treinador vai resolver o problema? Porque há quanto tempo a equipe vai fazer uma defesa do treinador? Desde o primeiro jogo contra o Asa de Arapiraca no vestiário, nós ouvimos ele dizer o seguinte: precisamos de 3, 4 reforços. A diretoria deu? Não. A
A Chape esquentou tanto no estádio João Hora com esses resultados do Sergipe. Essa é exclusiva, hein? O Cláudio Rocha passa pra gente. Goleiro Igor Leonardo e o zagueiro Lucas Straub pediram para sair. A diretoria aceitou, disse que só vai ficar quem quiser e eles também estão fora do Sergipe. Ô Cristiano, em cima também do que o Raimundo falou, o Ayrton Silva deu uma entrevista a gente, eu participei dessa entrevista que a gente foi cobrir lá, disse que já tinha esses 3, 4 jogadores que a indicação dele dependia do aval financeiro do clube. Aí Ayrton Silva sai, esses caras que estão chegando foram os que Ayrton Silva indicou. Provavelmente. E aí vai ser para outro treinador trabalhar com esses caras. Realmente tá um balaio de gato muito grande lá no João Hora e precisa... É preocupante a questão do goleiro, porque o goleiro já tem uma história no clube, fez um excelente campeonato o ano passado. Foi um dos destaques positivos. Exatamente. No Campeonato Brasileiro, salvou diversas vezes o time do Sergipe. Agora no campeonato, para mim, é um dos melhores jogadores, é um dos mais lúcidos atletas em campo do Sergipe. Sei não. Vamos contra o goleiro do mesmo nível de Igor Leonardo. Esse aqui é o problema. Olha, essa questão do desespero, o Vaguinho já é acostumado, viu, Vaguinho? Quando o time não vai bem, é melhor, mais fácil para a diretoria justificar para a sua torcida, mandar o treinador embora. Agora, você já enfrentou algum tipo desse momento, assim, desse problema semelhante, de estar o time seu não render aquilo que você planejou, que você esperava, e estar nesse tumulto todo, Vaguinho? Você já enfrentou esse drama? No começo da temporada, 3 jogos realizados, 4 jogos realizados. 5 jogos eles, 5. 5 jogos, Hein, Vaguinho, você já enfrentou um problema semelhante? Primeiro eu vou te responder, eu estou devendo uma resposta para vocês. Fez a pergunta, nós fomos para o intervalo. Sim. É que nós iniciamos, se lembrar bem, logo com 1 minuto nós tivemos claramente um chute na frente do gol e estamos fora, com o Rafinha, o nosso meia. Então a equipe começou bem, mas ela não estava produzindo próximo ao gol. Tanto é que nós não acertamos no gol adversário, não vimos o goleiro trabalhar. Então, naqueles momentos ali, fases do jogo, eu acho que estava faltando uma iniciativa maior da nossa equipe. Então, por isso que nós acabamos tomando um gol de pênalti e que daí sim o time aí foi muito mais acima, mas eles não estavam conseguindo se acertar. Eu acho que no intervalo que nós posicionamos e trocamos e com as trocas, aí sim criou-se um volume maior e a equipe jogou. Então, respondendo a essa pergunta agora, olha, eu tive na minha carreira poucas demissões. E poucas situações ocorreram igual a essa que você está citando agora com o Sergipe. De nós estarmos montando uma equipe, não ir bem e aí você ser trocado. Não me aconteceu ainda. Essa situação do Sergipe, ela recaiu em cima do Ailton, mas é um planejamento que todos erraram, né? Desde a presidência, a diretoria, o treinador e as contratações. Então, eu acho que precisaria ter sido revisto e para o Ailton talvez entregar alguns outros atletas agora, ele tinha 4 aí que é indicação, com mais alguns que chegassem. Agora, quem o dispensa ou manda ele embora, precisava ver o seguinte, o dia a dia, está tendo trabalho? É uma situação de falta de trabalho ou de atleta, você falou técnica. Qual é a situação do momento? Para daí tomar a decisão se é o treinador ou trazer mais atletas para o treinador. Tomar a decisão do treinador e agora também deve chegar mais alguns atletas. Mas é uma situação em que o clube, nesse momento, muito difícil a resolver. Ô, Aguinho, vamos voltar a falar do Confiança. Confiança estreou na Copa do Nordeste, lá em Maceió, contra o CSA. Um jogo em que terminou perdendo a partida. Falhas individuais. Não diria do sistema defensivo. O sistema defensivo do Confiança não está ruim. A zaga do Confiança, o miolo da zaga do Confiança é que foi horroroso naquele jogo do CSA. Tanto é verdade que você, embora tenham dito que foi contusão, está machucado, mas você terminou mudando e chegou um zagueiro que é o Maicon. Outro zagueiro também será contratado? Deve chegar. Em cima disso, professor, em que pesa essa saída já na hora de estrear do Rafael? Que o Rafael fez a pré-temporada inteira, treinando ali junto com o Eduardo, provavelmente seria a dupla titular, e praticamente na véspera da estreia ele foi negociado. Que isso pesou como para esse comentário que o Cristiano fez? Olha, sobre o Rafael, quando ele estava no Botafogo, as informações que nós tínhamos é que ele ia talvez permanecer no Botafogo. Existia uma opção de compra. Então nós estávamos no mercado atrás de um outro zagueiro. Estava até encaminhado. Quando o Rafael voltou e o Botafogo não exerceu a compra.
Então, para nós todos, o Rafael ia ficar. Quando surgiu uma proposta, um pouquinho antes de ir ao Guarani, do Japão, faltava uma semana. Aí nós começamos a correr atrás de outros zagueiros, mas naquele momento o Adrian, que era um reserva imediato, já está no clube há muitos anos, tem a nossa confiança e ainda permanece. O Eduardo Moura é o outro zagueiro e trouxemos o Renilson, que jogou ontem. O Renilson é um garoto que eu acredito que tenha futebol para jogar no Confiança. Ele precisa agora de tempo e continuidade. O Adrian, a mesma situação. Mas desde o início, para substituir o Rafael, que era o capitão, um cara que jogou Série B, nós estávamos atrás de outro. E apareceu o Maicon. Então, de tudo o que está acontecendo, o que nós vimos, até para uma disputa de Copa do Nordeste e uma Série C, precisa de um outro zagueiro com uma bagagem, com experiência, com uma situação de imposição até física e aérea, e nós estamos atrás. Então, isso não é, precisa trazer agora, não é isso. Deve vir com o decorrer numa situação que nós estamos planejando. E o Maicon já deve ter a sua primeira oportunidade também agora, já na quarta-feira, para que acreditamos que junto com o Eduardo, vai crescer o Eduardo também. Um atleta experiente. E fez um bom campeonato ano passado, viu? Verdade. Eduardo. Sim. Ele entrou, se eu não me engano, nos últimos jogos, né? Jogou umas 7 ou 8 de uma Série C. Então, nós todos estamos acreditando que é uma situação que vai melhorar ainda mais a dupla, principalmente no miolo de uma zaga. Para que a gente, né? Isso, para que a gente possa ter uma tranquilidade maior. Ô Vaguinho, você falou em planejamento, e eu sempre, quando vem alguém do Confiança aqui, da diretoria e agora da comissão técnica, eu fico a indagar qual o planejamento está sendo feito para o clube que vai disputar uma terceira divisão, a Série C do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque nos anos anteriores, o Confiança tem passado um sufoco tremendo, nas últimas rodadas, se segurando como pode para não ser rebaixado. Sim. Isso porque a contratação só acontece durante a competição, alguns jogadores que chegam não têm um rendimento esperado, rendem bem em outras equipes, mas chegam no Confiança e não tem rendimento. Como é que vocês já estão pensando? Lógico que é evidente que hoje o principal foco é o Campeonato Sergipano, que dá calendário para o ano seguinte. Certíssimo. Mas com certeza vocês também já devem estar no planejamento, já avisando também o elenco para a Série C. Olha, quando eu fui contratado, foi colocado na mesa todas as competições que nós temos nesse ano. E a principal é o Sergipano, para dar o calendário e manter toda uma situação financeira estável. A outra, a Copa do Nordeste, ela vem junto com o Sergipano. Então nós temos que saber como jogá-la e, se possível, passar uma primeira fase, além de visibilidade, uma situação melhor, você vai vendo que time você tem para uma Série C. A Copa do Brasil, o principal é passar por uma ou duas fases para que tenha financeiramente dinheiro para poder fazer essas contratações que você citou. Não chegar de última hora, não ficar aquela situação, só vai contratar porque está no sufoco. Então, tudo está sendo feito justamente com o Pedro Júnior e principalmente o Petrúcio, que é do financeiro, sobre qual é o patamar que nós podemos, situação financeira que nós podemos chegar. E nisso nós estamos atrás de peças que estamos vendo durante a competição de outros estaduais, que a gente já precisa fazer um pré-contrato. Então nós estamos já atentos ao mercado e estamos conseguindo. Então são pessoas que talvez ao término do estadual ou um pouquinho antes podem chegar, para que a gente possa ter um entrosamento necessário, ter uma base, espero que essa base seja mantida agora do elenco que nós temos, para chegar na Série C, não acontecer esse sufoco, e quem sabe classificar, precisa classificar entre os 8, para daí brigar pelo acesso. Nisso, o que precisa? Sócios torcedores, precisa ter uma receita maior, não pode viver simplesmente de uma situação de patrocínios que não é tanto, ou do dinheiro de terceiros que estão entrando. Precisa ter um planejamento confiança de, como que eu vou explicar para vocês? Autossuficiência. Venda de atleta, que pode acontecer. Precisaria o clube hoje estar fortalecendo numa base para ter daqui a pouco ativos para poder fazer dinheiro. Mas o sócio torcedor, que eu acredito por ser uma capital, o maior clube, boa torcida, precisaria ter mais sócios torcedores. Eu acho que precisa alavancar, como foi alavancado aqui no Nordeste, outros clubes que não precisamos citar nomes. E a partir de esses jogos, nós dentro de campo, empolgar a torcida para ter uma renda maior, para essa renda também ser uma receita suficiente para que possa ter a continuidade de contratações. Terminando,
precisa de dinheiro para a gente contratar algumas peças maiores. Deixa eu abrir mais um parêntese aqui. Amanhã, das 12 às 13 horas, na rádio Aperipe FM 106.1, tem um programa Aperipe nos Esportes, que é comandado pelo Raimundo Macedo. O repórter Cláudio Rocha, que cobre o Clube Esportivo Sergipe, vai apresentar uma entrevista exclusiva e quente. Então você que é torcedor do Sergipe, você que gosta do futebol, amanhã, das 12 às 13 horas, no programa Aperipe nos Esportes, uma entrevista quente a respeito do Clube Esportivo Sergipe, com a apresentação, essa entrevista será do repórter Cláudio Rocha. Voltando agora ao Vaguinho. Você agora me faz lembrar o meu compadre Roberto Silva, uma bomba bombástica. Amanhã, no programa Aperipe nos Esportes, na 106.1, a partir das 12 horas. Vaguinho, dentro desse planejamento, eu estou observando suas palavras, você além de ser um treinador, você me parece como gestor, que você já está visualizando algo melhor para o crescimento do Confiança. Sim. Mas calendário cheio. Foi coordenador técnico, foi diretor de futebol, tem a visão da gestão. Então, para encaixar essa pergunta é a seguinte, o Confiança tem um calendário repleto. Sim. Copa do Brasil, Série C e o Campeonato Nordeste. Você já disse que não vai priorizar nenhum, vai valorizar todos eles. Sim. De quantas peças você ainda precisa para reforçar o seu time para essas competições? Como a gente está chegando já no finalzinho do programa, eu vou emendar também com ele, só para você ter um espaço maior. Confiança tem uma sequência de jogos agora interessante. Quarta-feira contra o América, lá em Propriá, pelo Campeonato Sergipano. Domingo contra o Lagarto, no estado do Louro Batista. 5 da tarde, novo horário. 5 da tarde. Dia 5 de fevereiro, contra o Náutico, repare bem, joga quarta, joga domingo, joga quarta, dia 5. Dia 8, Confiança e Sergipe, é um sábado. Dia 11 contra o Ceará, pela Copa do Nordeste. Sim. Ou seja, aí você faz um pacote só porque a gente vai fechar o programa. Tá bem. São jogos que nós já sabíamos que ia acumular nesse primeiro momento. E a Copa do Nordeste, em qualquer chave que você caísse, é muito difícil. Todos têm umas condições muito boas. Então, nós estamos preparados para isso. Vai começar agora um rodízio. Nós vamos tentar fazer um rodízio com os atletas para que a gente poupe alguns e dê continuidade. E os outros tenham oportunidade de iniciar para ter um elenco com muito mais capacidade. E mais motivado, né? Mais motivado. Mas eu acredito que nessa situação toda vai chegar mais uns 5 atletas ainda. Nessas situações todas até a Série C. Ou mais. Cristiano, antes da gente terminar também, mandar um abraço para Fortaleza. Fabiano Augusto, torcedor do Proletário, pelo YouTube está acompanhando, ele mandou dizer que está muito satisfeito com o trabalho do Vaguinho. Ele disse que há muito tempo não viu Confiança jogando tão bem, principalmente de forma ofensiva, sempre buscando o gol. E é isso que é a característica do seu trabalho, sempre buscar o gol. Sempre foi assim e principalmente valorizando o clube. Quanto mais você conseguir vitórias e expor atletas para que eles melhorem, vai ser falado, vai ter visibilidade, algumas vendas podem acontecer, já disse, e algumas situações de você trazer mais o torcedor, porque ele vai ver futebol vistoso, bonito, com vitórias, buscando, e isso engrandece o nome do clube. Vaguinho, obrigado pela sua presença aqui, é sempre uma honra receber profissionais do seu naipe. A gente conversa aqui 2 horas a respeito do futebol, se a gente tivesse tempo, mas de qualquer maneira, boa sorte no futebol de Sergipe. Você tem demonstrado até agora um técnico que a gente gosta do estilo de jogo, né? E sabe de que o Confiança precisa exatamente de um profissional como você para que possa arrumar a casa, principalmente, repito, depois do Campeonato Sergipano, a Série C, porque o Confiança tem que voltar para a Série B do Nacional. Obrigado e, mais uma vez, sucesso no nosso futebol. Foi um prazer estar aqui com vocês. As perguntas, a situação que nós levamos o programa, acho que muito interessante para quem está nos assistindo. Essas informações são, e o que eu puder fazer pelo Confiança, é isso que foi principalmente traçado junto com a diretoria, vai acontecer. Agradecer mais uma vez ao Vitor Cardial, que é o assessor do Confiança, assessor da empresa do Confiança, que é realmente um garoto que presta um serviço muito grande e colabora muito com o Bola de Jogo. Aragão, boa semana, hein? Vou assumir as suas palavras. Falei com o Vitor mais ou menos 1 hora antes do jogo ontem, né? Do Confiança, e assim que acabou o jogo, ele já me confirmou que o Vaguinho viria. Foi que eu fiz aquele card, já coloquei lá. Então, obrigado, Vitor. Obrigado a todos que estão em casa e até a próxima segunda-feira. Raimundo Macedo, um grande abraço. Pois é, Cristiano, acabo de receber aqui um relatório do médico amigo dizendo que Rivaldo hoje não apareceu porque ele está com um probleminha, caspa na unha. É por isso que ele não veio hoje. Um abraço e uma boa recuperação. E aproveito para mandar um abraço também para o doutor Luiz de Pádua, que é médico do Sergipe,
conselheiro do Sergipe, também acompanhando o nosso Bola em Jogo. E a você, telespectador, nosso muito obrigado. A gente marca um novo encontro, portanto, na próxima segunda-feira, repito, sempre valorizando o esporte em Sergipe. A todos, uma ótima semana.